desligado, não coloquei cartaz lá fora, não coloquei nada. Por quê, pastora? Tempo. É ou não é, pastor Paulo? Hoje fui para o ginásio, nós chegamos no ginásio do meu povo 4h30 da tarde. Saí do ginásio, fui para o Jacira entregar material. E eu disse, General Guerra, irmão, o negócio está estreito na terra. Mas tudo isso para a honra e glória do Senhor, né? E hoje estamos aqui porque Deus preparou. E eu falei, Jesus vai estar lá aqueles que o Senhor preparar para estar, amém? Irmãos, temos um trabalho aí que eu esqueci de avisar, minha cabeça uma benção, ninguém me lembra também, né? Que nós gravamos a vigília, a última vigília, tá uma benção, o CD, é só para você ouvir, tá, irmão? Não é vídeo não, tá ali, nós fizemos esse trabalho e custa R$10 para abençoar a obra de Deus. E agora que Deus me concedeu, eu juntei com o meu pastor que está ajudando a casa de recuperação, a gente tem que arregaçar a manga, né? Vamos fazer uma vinhetinha para a gente jogar lá na rádio. Já tá lá? Tem lá? Ah, tá. Então tá. Então deixa lá, fala para os meninos, deixa lá, amanhã no meu programa eu solto lá. Irmão, você que não sabe, escuta a nossa programação lá musical. Estamos ali todos os domingos, de 6 às 7. Ali, pastora, bom, não sei, Deus nos colocou lá para a honra e glória do Senhor. De que maneira Ele preparou tudo. Começamos com 25 minutos e agora estamos 1 hora para a honra e glória do Senhor, né? E eu tenho liberdade, irmão, de estar levando sempre alguém comigo. Não tem feito convite, ninguém quer ir, então eu vou fazer o quê? Ai, pastora, no domingo é só um domingo só, vou lá divulgar o seu trabalho. Mas Deus falou assim, Vera, tu vigia, tá bom? Vigia quem você leva, né? Porque o negócio é estreito na terra. E lá não é de qualquer jeito, não, irmão. É uma burocracia que só Deus, né, meu pastor? Tem que tomar muito cuidado em nome de Jesus, amém? Se irmãos, ore por essa programação, que eu creio que Deus nos colocou ali para ser um canal de bênção, amém? Se coloca de pé. Aqui com meu filho Gilmar. De Deus, vai. Eita, se prepara aí, eu vou até tirar as coisas daqui, né? Aqueles que não teve oportunidade, não fique de bico não, tá? E se ficar, problema seu. Aqui é dada a oportunidade conforme Deus manda. Você veio para ouvir a palavra, não foi? Para ouvir Deus falar, não foi? Então pronto, em nome do Senhor Jesus. Venha, meu filho, chega. Meu bichinho. Deus abençoe. Estenda a mão para cá, irmãos. Dá um lugar, tá, meu filho? Fica à vontade aí. Faça o que Deus manda em nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda a mão para cá, igreja. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, em nome de Jesus. Eu quero apresentar a vida do teu Espírito em tuas mãos, Pai. E para o Senhor, meu Deus, usar como canal de bênção nesta noite. Meu Deus amado, que Ele venha fazer então somente a tua vontade e o teu querer. Coloca por terra os impedimentos, as barreiras,